Hoje no Fiz do Zero a gente vai conhecer a história de um empreendedor que começou seu negócio aos 17 anos. E olha que ele deixa muita gente viciada no produto que ele vende. Olá, eu sou Pedro Melo e hoje você vai se deliciar com a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show. E a gente está aqui para conhecer em Itapevi, né? Do lado de São Paulo, essa história maravilhosa. Alexandre, tudo começou aos 15 anos, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Na verdade, Pedro, começou um pouco antes, né? Porque desde criança eu acompanho a minha mãe na venda domiciliária. Minha mãe a gente vem de uma família bastante simples, onde meu pai trabalhava como tecelão, e a minha mãe, para ajudar na renda domiciliar, ela vendia produtos de porta em porta, como Avon. Era uma vendedora porta a porta. Exatamente. E quando eu tinha 15 anos, ela resolveu montar uma empresa onde ela comprava produtos de terceiros e criava marcas e vendia através da venda porta a porta. Ou seja, ela tinha um canal de distribuição com centenas de vendedoras naquela altura. Olha só. Então ela ia, por exemplo, nas Serras Cariocas, comprava lingerie artesanal e fez um catálogo chamado Dona. Depois ela ia lá para o sul, comprava malhas, etc. e fez um outro catálogo chamado Mavios. E ela conseguiu um fabricante e criou essa marca chamada Cacau Show. O que aconteceu? À beira de uma Páscoa, ela vendeu muitos ovos de Páscoa que o fabricante não conseguiu entregar. Então minha mãe, nessa Páscoa, de 85, quando tinha 15 anos, resolveu deixar de lado esse negócio de chocolate. Porque a pior coisa na venda porta a porta é você vender e não entregar. Conseguir entregar. Aí continuei trabalhando com eles e aos 17 eu resolvi retomar esse pedaço do negócio. Eu falei lá com eles, falei, olha gente, eu queria fazer uma coisa por minha conta, tal. Posso pegar os catálogos que estavam parados desde de 85 até 87, né? E aí eu retomei esse negócio aos 17 anos e esse fabricante, eu cometi um grande erro que talvez tenha sido o maior acerto da minha vida. Eu tenho um monte de coisa que eu realmente tenho dificuldades, mas a matemática eu brinco que eu passei umas 3 vezes na fila, sabe? Então quando eu vi na tabela de preços desse novo fabricante que ovo de meio quilo era metade do preço de 1 quilo, que o 250 era um quarto, eu percebi que tinha ali uma relação direta, né, do preço por quilo. E eu não percebi que ele não tinha ovo de 50 gramas. Isso chama regra de 3. Exatamente, a básica regrinha de 3, né? Eu não percebi que ele não tinha ovo de 50 gramas e uma semana antes da Páscoa, peguei o pedido de todas as revendedoras. Quando eu fui passar o pedido para ele, falei, Osmir, anota aí, 50 gramas, 2.000 ovos. Falei, Alexandre, eu não tenho esse ovo de Páscoa. Aí eu já era negociante, falei, vou passar o resto, pensei, né? Vou passar o resto do mix, né? Os 100 gramas, 250, meio quilo, 1 quilo. Depois eu volto nos 50 para ver o que acontece. Ele vai negociar e vai acabar atendendo. Não, quando eu acabei de passar todos os pedidos e quis voltar nos 50, ele falou, Alexandre, é o seguinte, com todo respeito, você é um garoto, eu não tinha ideia que você ia vender tanto chocolate assim. Portanto, você se dê por satisfeito se eu entregar os ovos de 100 gramas até 1 quilo. Porque de 50 não tem a menor chance de eu conseguir entregar. Qualquer um de nós, talvez, se visse numa situação de ter que entregar 2.000 chocolates, né, ovos de chocolates à véspera de uma Páscoa, continuaria e conseguir perceber que não tinha essa encomenda para entregar, qualquer um de nós talvez tivesse desistido naquele momento. Ele tinha que entregar um lote e ele não tinha condições na indústria que ele representava naquele momento. Ou seja, ele pegou o caos e transformou em oportunidade. Foi quando eu cheguei numa loja, tinha uma senhora, Dona Cleusa Trentin, estava lá no balcão comprando o chocolate para fazer para a família dela, e ela viu eu falando para a dona do atacador, olha, eu vendi 2.000 ovos, preciso de entregar, não sei o quê. Falei, filho, faz o seguinte, você pega, compra as barras de chocolate, as formas, as embalagens, vamos lá em casa que você me ajuda e a gente faz em 2 dias, 2 noites, a gente faz esses ovos de Páscoa. Ou seja, foi aí que você virou um fabricante de chocolate. Exatamente. Eu fui na casa de um tio pedir dinheiro emprestado, porque eu não tinha. Ele pegou os $500 e falou, filho, vai lá, troca, compra, depois você me devolve o dinheiro. Ou seja, esse foi o capital inicial da Cacau Show. Exatamente. E aí fui na casa da Dona Cleusa, fizemos ovos de Páscoa, e para resumir esse pedaço da história, recebi todos os ovos do fabricante, mais os 2.000 ovos que fiz com a Dona Cleusa, paguei o fabricante, paguei a Dona Cleusa, paguei o atacado, paguei meu tio
E no final das contas me sobraram outros $500. Aí eu peguei os $500, né, que me sobraram e consegui uma salinha de 3x4 dentro da empresa dos meus pais e trouxe a dona Cleusa para fazer o chocolate comigo. Depois o seu Dionísio foi uma pessoa que me ensinou muito, né, ele foi até a Songsen, antiga Songsen, já era finalzinho da Songsen, ele trabalhava lá, ele me recebeu lá, fiquei algumas semanas com ele fazendo estágio e foi aí que eu realmente aprendi a fazer chocolate. O Alexandre estava perdido, eu ensinei, ele veio trabalhar comigo uns dias, ele pegou a reta, hoje é Cacau Show. Agora me conta, Lê, você começou lá com 12 metros quadrados, né? Uhum. Como é que foi a trajetória daí pra frente? Como é que você começou a empreender o negócio? Então, aí nós tínhamos naquela altura, Pedro, nós tínhamos 3 pavimentos na empresa dos meus pais, 3 pavimentos de 500 metros, tínhamos 1.500 metros, dos quais 2 pavimentos eles ocupavam e um não estava ocupado. Então essa salinha de 12 foi crescendo, aí a gente desceu para o subsolo e começamos a crescer, ocupamos os 500 metros do subsolo. Depois eu construí, que o prédio estava pronto para isso, um 4º andar de mais 500 metros. Como o negócio deles não dependia de ponto, era um comércio... Você colocou eles pra fora. Eu fiz um outro prédio no mesmo bairro, comprei um outro terreno e fiz um prédio para eles de 1.500 metros, fiquei então com os 2.000 metros para mim, fui comprando vizinhos, né, vizinho da direita, vizinho da esquerda. Isso onde que era? Na Casa Verde, Casa Verde, na Zona Norte, até a gente atingir 5.000 metros. Até 8 anos atrás vocês não tinham uma loja. Nenhuma loja, até 6 anos atrás. 6 anos atrás? Exatamente. E essa história da loja também foi uma coisa muito engraçada, porque nós vendíamos então Cacau Show, venda porta a porta, e queríamos uma outra marca chamada Gardner, para continuar vindo para supermercado e para varejo normal. Varejo do dia a dia. tradicional. E aí teve um cliente nosso, o seu João de Piracicaba, que a esposa dele vendia porta a porta e ele vendia engenheiro que se aposentou, um senhor. A esposa dele vendia porta a porta e ele ia de varejo em varejo vender a marca Gardner. E numa Páscoa eles compraram tanto de chocolate que encheram um caminhão. Mandamos para a casa deles, quando eles chegaram em casa, estava o apartamento de 70 metros quadrados todo tomado de ovo de Páscoa. Então logo depois ali da Páscoa ele falou: Alexandre, eu não vou conseguir mais trabalhar assim. Foi quando eu falei: vamos fazer o seguinte, seu João, vamos alugar uma lojinha? Tem uns móveis aqui na fábrica, ar-condicionado velho, a gente faz um bem bolado aí. Pra quê? Porque na sua casa o seu custo fixo é 0, tá certo? Se você vai colocar um varejo, vai ter um aluguel de, sei lá, R$1.000. Seja R$1.000 é um... Então, vamos abrir um varejinho, porque o que o senhor vender para o consumidor com uma margem já um pouco maior, o senhor já consegue pagar e coloca os meninos, dentro de um casal de filhos, também na época de faculdade, um de manhã, outra tarde, coloca os meninos para trabalhar na lojinha, o senhor continua distribuindo o Gardner e a sua esposa vendo porta a porta. Foi aí que nasceu a primeira loja? Que nasceu a primeira loja sem padrão, tá? Uma loja que, sem padrão, quero dizer, uma loja que a gente fez lá, um móvel daqui, um ar-condicionado de lá e tal. Depois de mais uns 6 meses, aconteceu uma coisa engraçada, que uma repórter veio fazer uma matéria com a gente e depois ela ficou a fim de fazer uma loja. E foi quando ela queria abrir uma loja lá no shopping em Suzano. Então eu marquei um sábado de manhã e eu, o gerente, fomos até a Suzano. A hora que a gente passou ali no estacionamento, na cancela, deram para nós um panfletinho de um lava rápido que estaria estreando, inaugurando naquele dia às 10 da manhã. Bom, peguei aquilo, o carro estava sujo, falei pro gerente: vamos deixar o carro lá para lavar, a gente já dá uma força pro cara que está inaugurando, né? E quando a gente faz a reunião, a hora que acabar a reunião, a gente pega o carro, vai estar limpo e fica tudo certo. Quando eu voltei às 11 e pouco, meu carro, Pedro, eu estava no meio daquelas máquinas lá girando, porque o funcionário do camarada tinha esquecido o carro ligado e a porta travou e o carro estava num esquema lá de travar automático, um japonês de 60 e tantos anos. Aí ele todo assim, né, me pedindo 1 milhão de desculpas, não sei o que e tal. Não, foi o seguinte, tá tudo certo, vamos comigo até São Paulo, o senhor me leva até lá, pega a chave reserva, o gerente fica aqui e o senhor traz a chave, ele abre o carro. Ele volta com o carro. Peguei, entrei no carro dele, vindo de Suzano para São Paulo, que dista mais ou menos uns 60 quilômetros, né? Depois de alguns quilômetros a gente começou a conversar e ele não sabia de que empresa que eu era. E ele começou a falar assim: bem que eu tinha que ter escutado a Teresa, porque a Teresa queria fazer fábrica de chocolate, olha isso. Tem uma firma nova chamada que nem Cacau Show. Olha isso, Pedro. Coisa impressionante.
Aí eu me mostrei, né? Falei, pô, mas o que é isso? Eu sou da Cacau Show, não sei o que. E nisso, o meu gerente liga no celular, a gente estava quase na metade do caminho já, dizendo que o chaveiro que ele chamou lá tinha conseguido abrir o carro. E a gente já estava na Trabalhadores. Falei, faz o seguinte, seu Hugo, aguarda um minutinho aí, que o meu carro tá vindo. Não, agora eu quero ir na fábrica de Cacau Show conhecer. Bom, moral da história, trouxe ele até a fábrica, que era na Casa Verde, mostrei a fábrica e ficamos amigos. Depois de uma semana, a repórter teve um problema com o marido, separou, não sei o quê, e desistiu de fazer a loja. Aí eu peguei o telefone e liguei pro seu Hugo. Então, seu Hugo Sam, vamos fazer a loja? Não, vamos fazer. Vamos ter Cacau Show. Vamos ter Cacau Show. E aí fizemos a primeira loja padronizada. Com o nome Cacau Show, só sua marca. Com a marca e com móveis direitinho, com arquiteto, engenheiro, comando figurino, né? Fizemos a primeira loja com o seu Hugo em Suzano. Alexandre, agora você vai contar pra gente no próximo bloco a expansão da rede. Eu tô conhecendo hoje a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show, que nessa simplicidade criou uma das maiores redes de chocolate artesanal do mundo. No próximo bloco ele vai contar como é que ele expandiu essa rede para virar esse colosso. Fiz o Zero volta daqui a pouquinho, fica com a gente. Olá, o Fiz do Zero está de volta e hoje a gente está conhecendo essa história incrível do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show, que fez esse negócio sair de uma salinha de 12 metros quadrados quando ele tinha 17 anos de idade e esse ano vocês estão faturando 160 milhões de reais, né, Alexandre? Agora, a grande pegada foi quando o senhor Hugo, japonês, abriu a primeira lojinha Cacau Show, né? É isso aí. Primeiro conta como é que foi o seu Hugo lá na frente da loja. Nós realmente fizemos isso a 4 mãos. Eu tive lá todo o tempo, ajudei os primeiros produtos na prateleira, eu coloquei. Você que estava colocando. Imagina, era a realização de um grande sonho, né? E dali pra frente, quando você tem uma loja já organizada, bonitinha, quer dizer, você tem um piloto, foi muito fácil vender aquilo. Inclusive porque a loja tinha um bom resultado. Então, no primeiro ano foram 40 lojas, depois já pulou para 150, depois para 200 e tantas, depois para 300, depois para 400. Em 6 anos, vamos fazer 7 anos de franquia esse ano, nós devemos fechar o ano com 600 lojas. Né? E o plano daí é chegar... Então, o plano é o ano que vem, em 2009, fechar o ano com 800, para em 2010 temos 1.000 lojas. Nós vamos fazer 1.000 lojas até o ano de 2010, até o final de 2010 e vamos continuar crescendo. Faz parte do DNA da empresa crescer. Isso é uma coisa que, enfim, é inevitável. Vamos crescer muito. Alexandre, me diz, essa história do chocolate. Você tem um chocolate que é conhecido como um chocolate artesanal, um chocolate mais fino. Como é que você mantém essa qualidade chegando a 600 lojas, 500 funcionários na fábrica? Isso não é simples, viu? Isso realmente é algo bastante complexo. O diferencial do nosso chocolate é tudo que entra na composição do chocolate, desde os ingredientes da matéria-prima até a gestão que faz com que ele chegue com uma ótima relação custo-benefício para o consumidor. Desde o recebimento da matéria-prima, produção, armazenagem, estocagem, armazenagem, despacho, entrega para as lojas, transporte e até a loja, é tudo com ar-condicionado. Né? Que é uma grande diferencial competitiva em relação às grandes empresas. Ele cuida de absolutamente todos os detalhes, da embalagem, do produto, da loja, da logomarca. Ele é um cara muito ligado em design, então ele não descuida de nenhum desses aspectos. Que um dos segredos é esse controle que nós temos da cadeia. Exatamente. Por conta disso, a gente pode usar ingredientes em proporções que o chocolate pode derreter, que ele fica mais cremoso e que ele derrete mais fácil. Então, suas lojas todas, suas franquias todas, tem que ter ar-condicionado. 100%, 101%. Isso é algo que... Não, condição de abrir uma loja que não tem ar-condicionado. Senão o produto vai derreter. É um dos primeiros itens, tanto como ter uma prateleira e a luminária, o ar-condicionado não inaugura sem. E Alexandre, nessa trajetória toda, que você saiu lá da primeira lojinha do seu Hugo e cresceu, está chegando às 600 lojas, teve algum momento que você falou, puxa, acho que talvez agora eu não consiga passar daqui para frente ou dar mais um salto? Ou algum tombo que você levou,
alguma falta de capital? Algum momento você sentiu alguma dificuldade que falou talvez a Cacau Show pare por aqui? Na verdade é assim, todos os primeiros verões, né? Porque o verão é um momento complicado, porque você tem que estar fabricando o chocolate para Páscoa, Para Páscoa. mas não está vendendo nada, tá certo? Então você tem que ter fluxo de caixa. Como sobreviver ao momento em que não tem o coelhinho da Páscoa como seu grande aliado, né? Então ele conseguiu uma coisa simples e ao mesmo tempo poderosa. Ele inventou, quer dizer, não inventou, mas ele descobriu que ele poderia gastar menos matéria-prima utilizando um recheio que cairia no gosto das pessoas, um recheio doce, de cereja. Ele gastaria menos matéria-prima, conseguiria fazer o bombom mais barato e com isso conseguiria vender muito mais e ganhar na escala. Depois a gente passou pela quebra do mapping, né? Ficamos Isso lá. impactou vocês? Teve impacto. Nós tivemos 100 mil dólares que a gente vendeu na época. Vocês venderam porque eles eram eles eram um vendedor, cliente eram nosso. um era um cliente revendedor de nosso. vocês. Eles venderam e não pagaram. Você tomou 100 mil dólares, né? Eram 100 mil dólares. Isso deu uma lá. balada na época? Rapaz, a gente já tinha alguma musculatura, não é algo que... porque eu sempre achei, Pedro, que a gente não podia deixar todos os ovos na mesma cesta. Isso é a nossa vida, quer dizer, eu não queria jamais vou deixar todo o nosso negócio na mão de um terceiro. Então a gente sempre procurou pulverizar isso, de modo que essa quebra do mapping, ela foi danosa, mas não foi algo que nos expusesse a risco, certo? Algo que foi superado. É algo que foi superado. E a vida inteira a gente teve problemas, sempre tem problemas. Os ciclos são... Imagina sair de uma fábrica de 5 mil metros, aos 16 anos de empresa, e tomar a decisão de fazer essa fábrica de 18 mil metros. Quer dizer, um momento extremamente complexo, cheio de detalhes aí, que qualquer coisa que a gente não levasse em consideração podia representar um grande problema para a nossa empresa. Alexandre, então isso foi um marco para você, né? A abertura dessa fábrica, a construção dessa fábrica foi um grande passo. Sem dúvida nenhuma. Bem, essa história vamos deixar para contar no próximo bloco. A gente está conhecendo hoje a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show. No próximo bloco ele vai contar como é que a vida dele mudou quando ele montou essa fabriquinha de 18 mil metros quadrados. Fiz do Zero volta daqui a pouquinho, fica com a gente. O Zero está de volta e hoje a gente está conhecendo a história do Alexandre Costa, o fundador da Cacau Show. No último bloco ele estava contando pra gente como é que ele cresceu a rede, saindo da loja do Sr. Hugo, que foi a primeira loja em Suzano, e agora ele vai mostrar pra gente como é que vai ser o crescimento daqui pra frente, né? Como é que foi... Aliás, o crescimento teve uma passagem muito importante, né? Que foi a montagem dessa fábrica. É isso aí. E dizem as más línguas que você ficou em cima dessa fábrica dia e noite e não viu nem mais chocolate. Você só via fábrica de cimento, né? Você só comia cimento. Você parou de comer chocolate durante um tempo. É isso aí. Como é que foi essa história? Olha, na verdade, Pedro, a filosofia da empresa foi sempre fazer as coisas com recursos próprios. Por conta disso, o dinheiro não dava para contratar uma construtora, eu preferi tocar a obra junto com 10 empreiteiros. E foi fantástico, porque ficou tudo do jeito que eu queria. Eu me envolvi de corpo e alma, tem uma botina que eu comprei para tocar a obra que está guardada lá na minha casa com muito carinho, porque eu fiquei um ano lidando com um pessoal muito simples, sabe, comendo junto com o pessoal aqui na obra. E tocando obra. E tocando obra mesmo, escolhendo materiais, decidindo as plantas e mudando as coisas para fazer aquilo que eu queria realmente, é como se fosse a minha casa, exatamente. Já são 2 anos nesse prédio, já temos o projeto para em janeiro do ano que vem fazer mais 15 mil metros, já vamos fazer uma expansão. Porque Aqui mesmo? Aqui mesmo, o terreno tem 74 mil metros, é um terreno grande. E, enfim, fizemos para o futuro. Comprei o terreno e todo o plano era para a gente crescer. Como é que você vê o crescimento? Você vai crescer só no Brasil ou você vê também indo para outros países, internacionalizando sua marca? Isso é natural que aconteça, né? É natural. Nós recentemente fizemos o registro da marca em todos os países, União Europeia, Estados Unidos, América do Sul. É natural que isso aconteça, né, Pedro? Nós temos um modelo de negócio altamente replicável. Não sei ainda se talvez com fábricas locais, a gente fazer aqui talvez a massa. Ou exportando o produto. Ou exportando alguns itens, outros que têm uma vida útil. Porque nós temos produtos hoje que vão de 4 meses de vida útil, de validade, até 18 meses.
Talvez os que tenham mais validade a gente fabrica aqui, os que têm menos validade a gente faz lá localmente. Mas de qualquer forma isso é para 2011. Até 2010, nosso grande plano é fazer as 1000 lojas no Brasil e todo o nosso foco está nisso daí. Cacau Show começou sendo só uma loja Uhum. que vendia, vamos por exemplo, chocolates na Páscoa. Uhum. Aí depois você começou a aumentar o mix de produto Exatamente. e não depender mais tanto da Páscoa, né? Você Exatamente. diluiu um pouco o faturamento ao longo do ano. E agora você está colocando café e quer colocar outras coisas. Exatamente. Conta um pouco dessa mudança. Há 2 anos atrás eu conheci uma pessoa muito especial que me fez ver, o nome dela é Beth Furtado, que me fez ver que eu não tinha mais só uma indústria de chocolates, que nós tínhamos um negócio de varejo. Você tem um canal de Um distribuição. canal de distribuição. Isso realmente mudou muito a nossa forma de ver as coisas. E hoje nós não temos só chocolate na loja, nós temos um novo conceito que chama-se Cacau Bar, onde nós temos café, temos alguns drinks à base de chocolate com sorvete, café com sorvete, quer dizer, temos um mix de produto um pouco mais complexo para que a gente possa, inclusive, ter mais lojas, tá certo? E como é que você vê os competidores? Como é que você vai crescer? E os seus competidores, como é que eles se comportam? Você tem competidores diretos hoje ou não? Olha, Pedro, pergunta difícil essa. Eu acho que nós temos um modelo de negócio que está bastante equalizado, né? E eu não vejo grandes competidores, não. Eu acho que a gente está num segmento de mercado onde a gente pode atender... Vocês criaram um segmento muito único. Eu acho que nós vocês. criamos um novo segmento, que é o chocolate de excelente qualidade, por um preço justo e democrático, com foco na classe B, mas muito acessível para uma classe C e muito possível pela qualidade que a gente tem, pela apresentação do produto para a classe A também. O Alexandre encontrou uma fórmula muito clara, muito precisa, no sentido de oferecer a um preço extremamente competitivo, um produto de extrema qualidade, né, e que atende a um perfil de população, não é um produto de classe C, por exemplo. Esse é um produto voltado a diferentes segmentos. Fez agora 20 anos, eu vi que você escreveu um livro acabei sobre isso. Acabei de fazer um livro. Esse livro, Pedro, eu refiz a rota do cacau no Brasil. Então eu fui para, olha que bacana, eu fui para a Amazônia. A história do chocolate todo mundo sabe que é fascinante, mas a história do Alexandre é arrebatadora. E aí eu, como jornalista, disse, olha, vamos fazer sim, eu faço o trabalho de edição de texto do seu livro, sem problemas, mas o seguinte, com uma condição, eu quero contar a sua história também. Não só a história do chocolate, mas a história do Alexandre e da Cacau Show. Quanto tempo você ficou nisso? Para fazer essas fotos, 15 dias. Isso daqui era um senhor que estava procurando emprego numa fazenda e eu achei lindo essa pele, esse rosto, né? E depois aqui, então é um table book, né? É um livro que tem muitas fotos bacanas. E temos também no final receitas de produtos. Eu contei com Alex Atala, que foi super gentil em compartilhar umas receitas com a gente de chocolate, de pratos salgados à base de chocolate. Fabrício Nenu, que é um confeiteiro. Tem receitas aqui da Cacau Show. 20 anos. Olha, tem alguma da Cacau coisa Show do sonho teu? Tem alguma coisa da Cacau Show, um capítulo, mas dos 7 capítulos tem muita história do cacau no mundo. Tinha que ser 7 capítulos. Tinha que ser 7 capítulos. 7 estrelinhas, 7 capítulos. 7 capítulos, é claro. E os próximos passos? Como é que você vê a Cacau Show daqui a 20 anos? Porque assim, imagino que 20 anos atrás, quando você começou, você nunca imaginou que ia chegar no porte que você chegou. O que você vê daqui a 20 anos? Como é que ela vai estar? Olha, Pedro, difícil enxergar o futuro assim com tanta nitidez, mas em termos de sonho, eu acho que a gente tem que ser a Ambev do chocolate. Acho que a gente tem que ter uma empresa belga aí na nossa carteira. Vocês têm que comprar a empresa belga, né? Porque eles fizeram isso, né? Eu acho que sim. A gente está chegando quase ao final do programa. Eu queria te pedir um favor, Alexandre. Antes de a gente acabar o programa, que você desse uma dica para quem está assistindo. Alguém que quer ter essa paixão e construir um negócio de sucesso, como você construiu? Que dica você dá? Se você quiser realmente construir algo e se dedicar com profundidade para isso, eu acho que é possível você ser bem sucedido. Está aqui uma história, como existem tantas outras histórias fantásticas que esse programa, inclusive, mostra muito bem, de
pessoas que começaram do nada e construindo alguma coisa. Mas mais do que... É claro, é muito importante a técnica, é muito importante o estudo, só que você tem que querer mais do que todo mundo. Se você quiser mais do que todo mundo e for de fato apaixonado, porque paixão não é algo que não é algo sintético, você tem que ser verdadeiro. Se você gostar realmente do que você faz e quiser ter alguma coisa, eu acho que a gente ainda vive num país com muitas oportunidades para crescer e para ser bem sucedido. Portanto, mãos à obra. Alexandre, queria te agradecer. Imagina, parabéns. Um grande prazer receber vocês aqui na nossa O casa. negócio que vocês construíram é fantástico e que vocês tenham muito mais do que 1000 lojas até 2010. Amém. E parabéns pelo programa e pelo canal. Como eu te Obrigado. disse, eu e minha esposa somos fãs aí do canal e a gente gosta muito de todos os programas. Obrigado, Alexandre. Tá bom? Bem, o Fiz do Zero vai ficando por aqui. Hoje vocês conheceram essa encantadora história do Alexandre Costa, que montou, a partir de um sonho, a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo. Fiz do Zero volta semana que vem com mais uma história de sucesso. Até lá!